falando ao nosso coração. Utilizando, Senhor, os seus instrumentos, ó Pai, aqueles que trazem a Tua palavra, dando fidelidade, guardando, Senhor, a sua vida, o seu coração, para que, Senhor, possa estar diante do Senhor, ó Pai, de forma, Senhor, a poder trazer a Tua palavra com fidelidade, Senhor Deus. Nós sabemos que somos completamente carentes de tudo, Senhor Deus, em nossa vida, e principalmente no âmbito, Senhor Deus, espiritual, ou seja, as necessidades que nós temos, ó Senhor Deus, para que possamos contemplar a face e estar em comunhão com o Senhor. Fica com o Teu povo, fala ao nosso coração, nos ensina, traz, ó Senhor Deus, por meio do Teu Espírito, lições importantes que fiquem gravadas, ó Pai, e sejam, Senhor Deus, amalgamadas, ó Pai, em nossa alma e sejam levadas para o resto das nossas vidas até a eternidade. Fica com o Teu povo, é o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 17, verso 2, e aí continuando a nossa exposição no livro de Provérbios. Provérbios 17, 2. O verso 2 diz assim: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, sobre o tema, porque por mais que nós percebamos como o poeta sagrado trabalha essas questões temáticas aqui, de tal forma que parecem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, Então, é sempre bom lembrar o tema principal que está por trás aí dos versos capítulo 16, 31, até o capítulo 17, verso 6. Então, essa unidade tem como tema esplêndida coroa da velhice por meio da retidão. Isso não é um título que eu dou, mas que o comentarista que eu sigo, ele dá para essa unidade. A esplêndida coroa da velhice por meio da retidão. Falando sobre o curso da vida, ou seja, a maturidade, a velhice por meio de uma vida, se manifestando por meio de uma vida reta. E a proposta, ou seja, a perspectiva do salmista, do escritor do livro de Provérbios, de Salomão, do Espírito Santo por trás dele, é que o jovem, ou seja, aquele que ouve, o discípulo, aceite e aprenda as virtudes aqui mencionadas para obter essa coroa. Ou seja, os cabelos brancos que lhe darão resplendor como consequência de uma vida íntegra. Ao invés de considerarem a velhice um tempo de fraqueza física e declínio, o discípulo deveria ver esse momento como um tempo de autoridade, status e dignidade, simbolizado por essa coroa, seus cabelos brancos, o que seria a evidência que no decorrer da sua vida apresentou uma vida santa e piedosa. Nesses versos nós veremos que, em especial, que a capacidade vai ultrapassar o privilégio. E aí, como demonstração disso em Provérbios, nós temos lá, e até dentro do contexto que nós vamos falar, Provérbios 11, 29, que diz assim: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. E aí nós vamos começar a desenvolver esse verso da seguinte forma, veja aí: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Em princípio, nós estamos vendo dois paralelos aqui que vão caracterizar esse provérbio: é o escravo e o filho, a prudência e a vergonha. Ou seja, a sabedoria e a sensatez demonstrada pela prudência, a estupidez e a loucura descrita por meio da vergonha. Esse provérbio ele vai fazer um par com o verso 32 do capítulo 16, quando ele fala que
melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que o domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então ele vai fazer esse paralelo por causa dessa expressão, ou seja, desse significado do domínio, da predominância. Por quê? Porque o escravo prudente aqui vai governar sobre o filho vergonhoso, nos ensinando que a liderança da família depende mais do caráter do que do nascimento biológico. E aqui introduzindo o motivo da posição exaltada do escravo em oposição à situação do filho. Vejam que Provérbios capítulo 14, verso 35 dirá. Diz assim, dentro desse mesmo princípio, o servo prudente goza a favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Perceba que a mesma relação de contraste entre prudência e vergonha relacionada ao trabalho, nós vamos ver isso, porque é isso que está subentendido aqui, é apresentada em Provérbios capítulo 10, verso 5. Abra aí, Provérbios capítulo 10, verso 5. Veja aqui que a Escritura está dizendo, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O verso 5 do capítulo 10, aí nós vamos fazer essa relação, ele vai definir o sábio e o insensato, o justo e o perverso, em termos de diligência e responsabilidade com relação ao trabalho. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Esse verso nos fala da diligência versus a negligência em relação ao trabalho. Se você voltar lá a Provérbios capítulo 10, verso 4, o verso anterior a esse que nós citamos aqui, ele vai dizer assim, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Ou seja, esse filho sábio do verso 5 representa todo filho que dá alegria aos pais, se tornando digno da honra de ser declarado prudente. E aí, por meio da sua atividade, do seu trabalho, daquilo que ele faz. Entretanto, o que nós estamos vendo aqui em Provérbios capítulo 17, verso 2, é o contrário. É um filho que é sobrepujado por um estranho que serve a família, por ser o filho insensato e tolo, enquanto o escravo é sábio e prudente. E eu gostaria de citar um texto aqui, que nós mais adiante nós vamos aplicá-lo de forma mais apropriada, mas que está por trás de tudo isso aqui, que é Provérbios capítulo 29, verso 15. Que ele vai dizer assim, a vara e a disciplina, e essa palavra disciplina aí significa treinamento, tá? A vara e a disciplina é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,4. Criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. É a mesma coisa aqui. Só que ele vai apresentar aqui em Provérbios outros vocábulos. A vara e a disciplina, ou seja, a vara, a correção física, e o treinamento dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O que nós vamos ver por trás, o que está implícito aqui, é que a falta de vara e de disciplina, treinamento, ou uso errado ou equivocado, ocasionaram a insensatez e a imprudência no filho. Nós vamos ver isso mais adiante. Perceba aqui no capítulo 17, verso 2, que a palavra em hebraico para escravo ou servo, e aí vale falar expressar essa palavra no original, não sei se a pronúncia seria essa, para nós percebermos a relação que existe, ebed, é escravo. E ela tem origem, ou seja, ela é derivada do verbo abad, que é trabalhar, servir. Então, perceba que o contexto aqui é o mesmo contexto de Provérbios capítulo 10, verso 5. O escravo prudente aqui é aquele que trabalha.
É aquele que faz as coisas de forma diligente. O filho que causa vergonha, se esse é o contexto de trabalho, contexto de atividade, é aquele que é preguiçoso e negligente na obra que ele deveria fazer. E aí você percebe que isso aí está remetendo a Provérbios 10:15. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. E seria muito interessante nós trazermos aqui o sentido de escravidão, né? Porque naquele contexto, era um contexto diferente. Hoje nós poderíamos dizer que seria um servo da casa, né? Uma pessoa que trabalha para você, um jovem, que você tenha contato, né? Que ali às vezes serve você, um vizinho, que você percebe e vê a diligência, contextualizando, a diligência daquele rapaz, ou você ser um empresário, que você tem aí, né, uma grande loja, uma grande empresa, né, e você tem aquele seu funcionário, é um homem, um jovem diligente, um jovem com responsabilidade, enquanto o seu filho, que é herdeiro de toda a sua fortuna, é um desperdiçador, um negligente, um preguiçoso. Então esse seria o contexto que nós poderíamos aplicar na nossa realidade. Mas seria interessante nós percebermos como era a escravidão aqui em Israel. Eu não sei, mas tem um pastor aí que é bem conhecido, e ele lançou, eu não sei, não vou citar o nome dele aqui, porque eu não sei se seria, eu acho que não seria preciso, né? Não sei se foi o Garófalo que falou sobre isso e fez um vídeo, apresentou um estudo, uma pregação, não sei se ao certo foi ele, mas que falou sobre a escravidão em Israel, mostrando como era diferenciado o comportamento, a cultura que estava por trás da escravidão em Israel, que era o povo de Deus, e a diferença desse comportamento em outras sociedades. Eu não vou aqui falar sobre isso, mas gostaria de dar uma ideia. Por quê? Porque em Israel a escravidão não era algo repulsivo, visto que a condição do escravo envolvia direitos e frequentemente cargos de confiança. Um israelita não poderia manter indefinidamente um outro israelita como escravo contra a vontade desse, porque o período de escravidão estava limitado a 6 anos. Há uma descrição lá em Êxodo capítulo 21, 20 e 21, que é criticada pela maneira como ela expressa, porque fala que o escravo era dinheiro seu. Ele diz assim: se alguém ferir com o bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Muitas vezes nós queremos interpretar o passado aos olhos presentes. Esse é um grande erro de qualquer historiador, com a cabeça que nós temos hoje, e entender determinados comportamentos no passado, sem fazer uma devida contextualização. Nós vamos errar grandemente. E muitos erram por isso, nesse aspecto. Por quê? Porque aqui não é uma atitude insensível, mas servia para evitar maus tratos físicos pelo seu senhor. Sempre que o escravo pudesse provar o intento maldoso do senhor, ou sempre que o escravo morresse devido aos maus tratos, o seu senhor era passível de castigo. E se houvesse dúvidas quanto à motivação do senhor, um escravo que sofresse dano físico ganhava pelo menos a sua liberdade, e o senhor perdia o dinheiro que ele havia emprestado, Porque muitas vezes a escravidão se dava por isso, para pagar dívidas, e aí a pessoa se tornava um escravo. Em Êxodo capítulo 21, versos 26 e 27, ele vai mostrar isso quando diz assim: se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixa-lo ar e forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixa-lo ar e forro pelo seu dente. Então percebam que a escravidão em Israel, a servidão, era um pouco diferente, bastante diferente do que nós às vezes pensamos,
ou estamos acostumados a ver dentro da nossa própria história, na história do mundo ocidental. Veja aqui que esse escravo, esse servo, ele vai dominar sobre o filho. E o sentido aqui é que o filho preguiçoso, escorão, indolente, ele é assim com relação ao trabalho. Por outro lado, fazendo a oposição, temos um empregado, servo, escravo, que é diligente, é responsável no que faz, apesar de não ser filho, é admirado pelos pais como exemplo de conduta. E aí eu gostaria de voltar a Provérbios 29:15, quando diz: a vara e a disciplina, treinamento dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Eu gostaria de chamar a atenção aqui dos pais. Eu já falei sobre isso aqui. Veja o que a Escritura está dizendo: a vara e a disciplina, ou seja, a correção e o treinamento. Nossos filhos precisam ser ensinados por nós a serem diligentes e responsáveis no que fazem, começando por pequenas coisas em casa. Nós, como pais, devemos dar responsabilidade aos nossos filhos sobre os outros irmãos, sobre seus brinquedos, sobre seu quarto, sobre seu material de estudo. Por quê? Porque nossos filhos serão aquilo que ensinamos para eles. Nosso estilo de vida e forma como lidamos com as coisas, as pessoas e os bens materiais serão determinantes na vida deles para isso. Por isso, Provérbios 22:6 vai dizer assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu já expliquei que esse verso aqui não se remete exclusivamente à palavra de Deus. Ele está dizendo: tudo que você ensinar ao seu filho, ele vai levar para a vida adulta. Então, a maneira como você vive em casa é um treinamento para ele também. Porque o que está por trás aqui é uma disciplina, é um estilo de vida, um estilo educacional de vida, onde você vai corrigir o seu filho e você vai treiná-lo para esse mundo e para o mundo por vir. É por isso que muitas vezes eu digo, quando nossos filhos andam distante do Evangelho, é porque nós falhamos em alguma coisa. E eu não vou falar da responsabilidade deles agora. Eu quero falar da nossa responsabilidade. Falhamos em não orarmos desesperadamente pela alma deles e pela nossa. Falhamos em não descansar até vermos indícios da imagem de Cristo neles. Falhamos porque não percebemos que eles estão em formação, em treinamento, que estamos preparando-os para receberem o reino de Deus e que precisam de limites e freios em suas ações. Falhamos porque muitas vezes não estamos vivendo a vida comum no lar com discernimento. O apóstolo Pedro fala isso para o homem com relação à sua esposa, maridos. Viver a vida comum do lar com discernimento, tratar a sua esposa com dignidade. Mas perceba que esse princípio, viver a vida comum do lar, não serve somente para relacionamento entre homem e mulher, ou seja, a comunhão que o esposo deve ter com a esposa, ou seja, o envolvimento dentro da sua casa, dentro da vida dela, dentro da vida do lar. Mas, de uma maneira geral, o envolvimento que nós devemos ter dentro das nossas casas. Não estamos colocando em primeiro lugar o reino de Deus na vida familiar. Não estamos interessados na alma dos nossos filhos como nós deveríamos estar. Não estamos com os olhos abertos para ver os erros dos nossos filhos e corrigirmos as falhas de uma natureza humana que nasce em pecado. Eu gosto de fazer menção à vida militar, porque quando, não somente a vida militar, mas existem outros ambientes que mostram isso,
mas mais precisamente, por enquanto até hoje, na vida militar. Porque quando o cara entra, ele está em formação. E todo mundo age, todos aqueles que estão ao redor daqueles soldados, daqueles futuros oficiais, futuros sargentos, futuros profissionais, todos eles agem dessa forma. E eles tratam aquela pessoa dessa forma, em formação. Eles são considerados novatos, aprendizes. E os olhos e ações daquelas pessoas que são responsáveis pela sua formação estão fundamentados exclusivamente nisso. Nós deveríamos ser assim também como pais. Nós deveríamos ser diligentes como pais com os nossos filhos dentro de casa. Amá-los incessantemente, lutar pela alma deles, como se isso esse poder estivesse em suas mãos. Abra Gênesis capítulo 32. E eu gostaria de fazer uma comparação, com o que nós estamos vendo aqui, com essa ânsia nossa de paz, Gênesis 32, com essa ânsia nossa de paz, com relação à vida dos nossos filhos. Mais precisamente a partir do verso 22. O que nós estamos vendo aqui? Esse texto é extremamente usado no mundo evangelical de forma completamente distorcida, Porque o evangelicalismo, moderno, ou sei lá o quê, Deus é o nosso servo, está debaixo do nosso poder. Ele tem que prestar contas a nós, e quando as coisas não acontecem como deveriam acontecer, como nós achamos, nós nos revoltamos contra Deus e assumimos o trono. Esse é o evangelicalismo moderno. Eu quero ler com os irmãos os versos, eu não vou ler todo o texto, mas os versos é a luta de Jacó com um homem. Esse homem é um ser divino. Em princípio, é um anjo. Em princípio, seria um anjo. Mas veja aí o verso 26. Eu quero chamar a sua atenção para o afã. Eu vou explicar um pouquinho o que acontece. Que ele teve, que nós como pais devemos ter, não somente no relacionamento, ou seja, na nossa missão de pai, mas na nossa vida cristã como um todo. Porque aqui ele está querendo receber a bênção de Deus que lhe foi prometida. Ele está lutando por isso. É muito interessante isso. Verso 26 e 27. Disse este, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Respondeu ele, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse texto é bastante emblemático, eu quero chamar a atenção. Eu vou ter que explicar o texto, mas eu quero chamar a atenção para vocês, para esse afã de Jacó. Parece aqui uma luta corporal, não é? E é uma luta corporal. Nós temos um homem aí, verso 24, ficando ele em pé, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Nós temos um homem que se coloca diante de Jacó e que não pode dominá-lo. E é interessante porque Deus vem aqui de uma forma humilde, ou seja, vem aqui em algum tipo de paridade com Jacó, que mais uma vez ele vai exibir a sua força. Jacó, a gente não vê isso, mas era um homem forte. Ele era um homem forte. Tanto ele era forte que lá em Gênesis 29:10,
ele retirou, ele remove, né, a tampa da boca do poço, que não poderia ser removida por uma pessoa só. Às vezes esperava-se todos os pastores chegar para remover, porque era pesado. Ele remove aquilo sozinho, ele era um homem forte. E ele parece que entra numa luta corporal com um homem divino, um anjo. Mas perceba que isso aqui é um teatro, tá? Apesar de ser um fato, é um teatro. Por quê? Porque tudo que está acontecendo aqui tem um caráter didático para nós e para Jacó. Por quê? Porque esse homem era um ser divino e Jacó, com a sua força humana, ele tenta deter esse homem porque ele quer ser abençoado. Ele entende que aquele ali era um mensageiro de Deus, eu quero ser abençoado. O texto aqui não fala, mas provavelmente ele sabia que essa bênção era dele, porque lhe foi prometida e o seu pai a transmitiu. Veja o verso 25. Nos diz que o homem tocou a articulação da coxa. Veja aí, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. Perceba que ele vê que ele... É muito interessante isso, que ele não pode, o texto diz, ele não pode com ele, ou seja, Jacó estava fazendo força contra aquele homem divino. E ele disse, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E com extrema misericórdia, olha que interessante o texto, ele desloca a coxa de Jacó. Jacó passa a ser um homem aleijado daquele dia em diante. Por que ele desloca? Porque o pivô da força do lutador eram as suas pernas. E aí ele desloca. E uma vez retirada a sua força natural, Jacó agora deve agarrar-se devotamente à graça de Deus. Jacó, aqui, verso 26, ele está fisicamente abatido e cansado, mas ele não se dá por vencido. Agora torna-se uma batalha de palavras e Jacó se empenha por uma bênção. Jacó prevalece em oração, não na força natural, e essa é a mudança de estado, ou seja, de nome de Jacó para Israel. Jacó reconhece nessa situação que aquele que podia deslocar seu quadril com apenas um toque é maior do que ele. E ele percebe que ele era um mensageiro divino. O verso 27, veja aí. Como te chamas? A pergunta do verso 27 força Jacó. E é muito interessante as perguntas que são feitas. Eu já falei isso aqui. Quando Deus lá no Éden pergunta a Adão, ali é uma oportunidade de arrependimento. Deus está dando uma oportunidade de ele reconhecer o seu pecado. A gente vê isso com Jesus também. Já falei sobre isso alguns textos que nós expusemos aqui. Jesus perguntando aos discípulos. É para que eles pensem. A pergunta serve para que eles pensem naquilo que eles estão falando e reconheçam o estado da situação ou o contexto em que eles estão inseridos ali. Então a pergunta do verso 27 força Jacó a se conscientizar dos seus desvios pregressos e a se livrar de suas impurezas e pecados. Agora ele abraça um novo nome. Era uma admissão de culpa, porque o seu nome estava associado à fraude. Ele era um enganador, agora já não será mais assim. É uma expressão que significa, ele diz assim, já não era, já não será. Ele diz assim, como te chamas? Então diz, já não te chamarás Jacó, já não será mais assim. É uma expressão que significa uma metamorfose espiritual na vida dele. Ele passa agora de enganador, aquele que enganava e que usava artimanhas, como aquele que luta com Deus. Ou seja, aquele que não mais por meio de artimanhas, mas por meio da graça de Deus, da direção dele, ele vai se tornar um vencedor. Por meio de clamar pela bênção e pela graça de Deus. E aí eu quero mostrar nessa comparação que a insistência e o clamor de Jacó
deve representar as nossas súplicas diante de Deus em meio às dificuldades e barreiras que se colocam diante de nós. E que nós devemos perseverar nas nossas orações para que possamos vencer as muralhas desse mundo e avançarmos confiadamente para a vida eterna, reconhecendo nossas falhas e pecados. Eu quero aplicar isso à sua vida como família, como pai, como mãe. E aí, nesse contexto, clamar insistentemente a Deus por nossos filhos e muitas vezes se colocar diante deles, contra eles, como Deus fez com Jacó inicialmente, para que eles ponham o seu coração em Deus e aprendam a confiar nele, reconhecendo quem realmente eles são. Queridos, por vezes nós negligenciamos essa tarefa de pastorear nossos filhos. Eu sei que nós não somos onipotentes, nem onipresentes na vida dos nossos filhos. Nós não conhecemos o coração e a mente dos nossos filhos como Deus conhece. Por isso nós devemos ser diligentes quanto aos cuidados com eles. Devemos amá-los profundamente. Mais do que a nós, significa que nós devemos fazer todo o esforço, empenhar todo o esforço para ensiná-los no caminho do Senhor, o verdadeiro Evangelho. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 7, ele vai dizer assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ele prossegue. Perceba aqui que essas coisas primeiro devem estar no nosso coração, para que possamos ensiná-los no caminho da salvação. É responsabilidade nossa. E deve ser uma preocupação da nossa parte, a vida espiritual dos nossos filhos. Muitas vezes nós estamos levando, eu prego sobre família, a vida familiar da forma como o mundo vive. Sem responsabilidade. A gente casa, a gente ganha dinheiro, a gente compra, a gente passeia, né? A gente bota nossos filhos na escola, a gente vive. Mas a Escritura, ela diz que nós estamos numa guerra. Efésios fala isso. E que a nossa luta é espiritual. Né? E que nós podemos fazer tudo isso que eu acabei de citar aqui, mas entendendo que o que está acima dessas coisas, ou o que pode fundamentá-las, que é o reino de Deus. Por isso o Senhor Jesus buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa maior preocupação não deve ser com o nosso concurso, com o nosso trabalho. Isso vai ser uma preocupação legítima, decorrente do Evangelho na sua vida. Ela não vai ser o Evangelho na sua vida. Ela vai ser decorrente dela. E nós precisamos entender que a vida familiar, quando você casa, é como se você estivesse abrindo um negócio, uma empresa. A palavra empresa em latim significa empreendimento. Quando a gente fala em empresa, a gente pensa numa instituição, né? Alguém que paga, né? É empreendimento. Mas é interessante, a maneira como nós devemos lidar com a nossa família é como se fosse uma empresa. Em que sentido? No sentido de que quando você abre uma empresa, você se envolve completamente. Né? Você planeja, você executa, né? Você faz aquele briefing, eu detestava isso. O briefing, vamos lá, todo mundo para a sala, ouve ruim, né? É o que às vezes a gente chama de DR na relação entre marido e mulher, mas
É fazer um briefingzinho. O que está acontecendo? Como é que foi a nossa vida esse ano, esse mês? O que está errado? O que está errado com os nossos filhos? Onde a gente tem que atacar? É lógico que eu não estou falando que você tem que fazer isso sistematicamente, e até pode, mas esse tipo de coisa tem que estar presente na vida familiar. Senão a gente vai estar levando a vida familiar como qualquer um. Mas nós não estamos levando a vida como qualquer um. Nós estamos levando uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus a cada dia mais para saber qual é o nosso papel nesse mundo, E em especial na nossa família, e cumprir esse papel. Cumprir esse chamado, essa vocação espiritual. Nós não podemos levar a vida como se nós estivéssemos vivendo, pura e simplesmente. Porque nós estamos diante de um Deus santo. E nós estamos trabalhando para um reino que é eterno. Veja aqui na continuidade: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Uma herança no meio dos irmãos valida aqui o status do escravo na condição de um herdeiro legítimo. Agora, olha que interessante, por lei e costume, o filho da casa tinha todas as vantagens sobre o escravo, e normalmente seria um absurdo um escravo de fora da família se apropriar da herança que sustentava a vida e a posição social daquele núcleo familiar. Isso contraria a ordem natural das coisas. E é muito interessante que tanto Provérbios como Eclesiastes, ele vai mostrar dessa forma essa contrariedade às normas, quando diz assim lá em Provérbios capítulo 19, verso 10, ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Ou seja, foge à ordem. Eclesiastes capítulo 10, versos 5 e 7, diz assim: ainda há um mal que vive debaixo do sol, falando dessa falta de regularidade, Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Não é normal isso. Não é normal. É interessante, o exemplo que eu dei, eu nem tinha pensado nisso. E acontece muito. Um homem que tem posses, tem empresas, E aí você tem um funcionário, um jovem ali, que é a idade do seu filho, e você confia mais nele do que no seu filho, porque o seu filho é um gastão, que é alguém que não quer trabalhar, ele quer sentar e quer receber os lucros, os louros, ele não sua para ter aquilo que o pai teve, ou chegar aonde o pai chegou. E aí você olha para o filho, você olha para aquele jovem ou aquele rapaz que você confia, e diz: eu não vou botar a minha herança e o que eu custei na mão dele. Não é para ser assim. E é interessante porque, contrastando-se com essa realidade, ou seja, essa falta de realidade, o escravo, em termos judiciais, não tinha nenhum controle sobre o seu destino, nenhuma esperança quanto ao seu futuro. No entanto, aqui, contrariando a lei judicial, o costume é a virtude, e não o privilégio conferido pelo nascimento, que em última instância fala mais alto na situação econômica e social da família. É muito interessante, nós estamos vendo aqui inicialmente que o merecimento nessa relação não se baseia inicialmente, vou repetir, na dignidade, pois o filho é necessariamente o herdeiro direto da herança dos pais. Mas na realidade vai ser isso que vai acontecer. Veja o que Matthew Henry fala sobre isso. Ele diz assim: todos concordam que na família o filho é mais louvável que o servo. Porém, às vezes, acontece que o servo é sábio, e é uma bênção, e é uma honra para a família, quando o filho é um tolo, um fardo e uma vergonha para a família. O Damasceno Eliezer, embora Abrão não pudesse suportar a ideia de que ele fosse o herdeiro, foi um esteio para a família quando obteve uma esposa para Isaac,
Ao passo que Ismael, um filho, foi uma vergonha para a família quando escarneceu de Isaac. Percebam que o que acontece aqui é mais ou menos o que o provérbio vai dizer. Lá em Gênesis 24, verso 1 e 2, percebam como esse escravo, ou seja, esse servo nascido na casa de Abraão, era um homem diligente. Diz assim: Abraão já é idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão, seu antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía. Ele governava tudo. Era um homem de confiança, era um jovem prudente. E que naturalmente, por isso, seria o descendente, ou seja, seria o herdeiro de Abraão. Aí você vê isso lá em Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 4, veja aí. Depois veio estes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que me hás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E a este respondeu logo o Senhor: não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Veja aqui que o merecimento inicialmente não veio pela dignidade, mas pela condição de filho. Mas percebam que essa realidade ela será sobrepujada por causa da dignidade, da prudência, da sensatez, da justiça do filho, do escravo em relação ao filho, melhor dizendo. O que fica subentendido aqui nesse texto é que a morte do pai é algo evidente aqui, uma vez que os filhos são chamados de herdeiros e não de filhos. O que se presume aqui é uma visão ampla de uma disputa entre virtude e direitos de primogenitura. A gente já viu até em filme, né? O cara morre, aí deixa herança, deixa tudo para o escravo, para o servo, para o empregado, que foi fiel. E os filhos ficam com uma parte. 50% de tudo que eu tenho é para ele. Outro 50% é para os meus filhos. Aí reclamam: vou entrar na justiça, né? Aquela coisa toda. Por quê? Porque ele viu que os filhos não mereciam o fruto do seu trabalho, aquilo que seria natural. E aí ele deseja repartir com aquele que mostrou na sua vida companheirismo, mostrou na realidade ser verdadeiramente um filho. Naquele tempo não havia cláusulas que previam que um escravo prudente poderia tomar o lugar de um filho insensato, mas apresentava, abra aí, medidas referentes ao filho rebelde. Eu quero falar sobre isso também. Abra Deuteronômio capítulo 21, verso 18 a 21. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à sua mãe, e ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhe dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal no meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. A gente sabe, né, teologicamente, porque a Bíblia ela é uma revelação progressiva, que a morte na teocracia no Velho Testamento, quando Deus mandava matar, no Novo Testamento, ou seja, na nova dispensação, isso muito antes disso também representava a exclusão no corpo de Cristo. A exclusão do povo de Israel. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui, verso 19. Olha que interessante. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade. Perceba que aqui os pais são aqueles que levam os filhos diante dos tribunais.
Quantos pais nós conhecemos no meio da Irmandade que não trazem os seus filhos à responsabilidade, mas que ainda encobrem as mazelas dos seus filhos? Tentam proteger seus filhos. A gente está cansado de ver isso na televisão. Menino bêbado, pega o carro do pai, bêbado não pega o carro do pai, bebe, bate uma pessoa, aí o pai some com o filho. Ele matou uma pessoa, ele cometeu um crime, ele errou. Às vezes, determinadas atitudes nossas podem parecer duras aos olhos de outras pessoas. Eu conheço uma mãe que a filha, de vez em quando, pegava algumas coisas indevidamente, e pegou uma coisa indevidamente que não era sua, e ela descobriu, foi devolver para a dona. E chamou a filha, você vai lá devolver, entregar. Não quero. Vai. Foi. Aí outra pessoa, não, que isso, não precisa disso. Precisa sim. A nossa posição, às vezes, nós que estamos desse lado aqui, né? Não, ele precisa ser envergonhado. Pensa, mãe, você vai lá, vai entregar e vai dizer, eu peguei indevidamente, ou seja, eu roubei. Aí essa criança foi lá e fez o que a mãe mandou. Queridos, nós não podemos proteger nossos filhos das consequências dos seus pecados e da sua falta de responsabilidade. Eles precisam ser responsáveis por aquilo que eles fazem desde a mais tenra infância. É isso que a disciplina vai mostrar. Quando fazemos isso com a melhor das intenções, nós estamos contrariando o que a palavra de Deus diz, o que ela faz conosco. O que o Deus amoroso, um Pai amoroso faz na vida dos seus filhos, que somos nós. Por isso, quando eu falo determinadas coisas, eu posso ser radical demais, mas é pela experiência daquilo que a palavra de Deus diz. Eu tive filhos, e tive filhos, como todos os outros, terríveis. Eu não sou onisciente, eu dizia para ele, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sei o que passa no coração de vocês. Mas eu jamais vou deixar a passar alguma coisa que eu estou vendo, porque eu não estou vendo milhões de coisas. E eu estou tendo oportunidade de corrigir aquilo que provavelmente será o instrumento que vai corrigir aquilo que eu não vi. Por isso, não deixar para lá. Todo momento é um momento de instrução, é um momento de demonstração de carinho, é um momento de responsabilidade dos pais, de corrigir. Seus filhos estão e treiná-los. Seus filhos estão em treinamento. Eu sempre falo isso, para os pais. Nós, às vezes, deixamos nossos filhos dormir até mais tarde, por um negócio ou outro, comer o que ele quer, de vez em quando. Mas não é para ser assim. A criança tem que ter horário, a criança tem que ter disciplina. A criança desde mais tenra infância tem que ter horário para dormir, horário para acordar. Às vezes você não tem, Mas você já teve. Às vezes o seu trabalho é um trabalho, você tem que acordar num determinado horário, ou sair num determinado horário, porque você tem responsabilidade. Você tem que ensinar isso ao seu filho agora. Porque senão eles não terão disciplina própria, porque eles não foram treinados para isso. Eu vejo pais deixando os filhos escolherem a roupa que vai comer. Não tem esse negócio não, gente. É treino.
Quando ele crescer, aí ele vai ter maturidade para escolher. Agora é você que tem que fazer. São pequenas coisas. Não posso deixar, pastor, ele vestir a roupa que ele quer. Né? Se você deixar ele fazer o que ele quer, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai sair de casa com o tênis verde, a camisa vermelha, o short lilás. Qual o problema? O problema é que ele não vai aprender que ele tem que estar sempre debaixo da direção e da autoridade de alguém. Nós estaremos sempre subordinados a alguma coisa que foge a nossa perspectiva. Eu sempre disse, eu detesto acordar cedo. Horário para mim é 8 horas. 7h30. Ótimo acordar 7h30 da manhã. Que bênção. 8 horas começar o trabalho. Mas não é assim. Na minha vida não foi assim. Eu não sei raio que cara colocou isso. 15 para as 7 eu tinha que estar em sala de aula. 15 para as 7. No quartel era 7 horas. Eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã. E a minha vida toda foi assim. Você gosta de acordar cedo? Não. Tem gente que gosta de acordar 4 horas da manhã. Legal. 5. Eu não gosto. Mas não interessa se eu gosto ou não. Se eu tenho uma obrigação, eu vou ter que acordar aquele horário. Se eu tenho uma responsabilidade, eu vou ter que fazer aquilo que é da minha responsabilidade. E percebam que essas coisas ensinam o que está relacionado ao trabalho. O que o homem faz mais na vida dele? Trabalhar. Principalmente o homem. Principalmente o homem, porque diz que ele trabalha fora de casa, então ele está muitas vezes envolvido ou submetido a outras pessoas que vão dizer qual é o horário que ele pode fazer isso, que ele não pode fazer. Agora, se a gente não treinar nossos filhos assim, com amor, mostrando de forma bondosa, às vezes corrigindo, por causa da sua rebeldia, eles vão aprender isso debaixo de chicote. E veja como essas coisas estão relacionadas ao reino de Deus. São virtudes de Cristo aqui. Diligência, a responsabilidade naquilo que ele faz. Porque quando ele for deixado sozinho, ele não vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer aquilo que ele deve fazer. Veja que Matthew Henry fala, terminando esse comentário, ele diz assim: a verdadeira dignidade se baseia no merecimento. Às vezes a gente fala assim, né? O cara olha assim para mim e fala, pô, esse cara é um carrasco dentro de casa. Não era um carrasco. Eu só exigia aquilo que deveria ser. A gente como homem, a gente é mais severo, mais com relação às nossas esposas. As mulheres são mais, assim, mais condescendentes, né? É a natureza de um e de outro, por isso que são um complementa o outro. Mas essas coisas devem partir e devem ser feitas de forma amorosa. Porque é dessa forma que diz Paulo lá, criai na disciplina, na demonstração do Senhor. Criar ali um verbo no grego, equitrefo, se eu não me engano, que era o cuidado que a ama tinha quando ia dar de mamar a uma criança. É a mesma expressão que nós temos ali. Veja o que Matthew Henry vai falar sobre isso. A verdadeira dignidade se baseia no merecimento. Se um servo for sábio e administrar bem as coisas, merecerá ainda mais confiança. Não somente governará como filho, mas governará acima de um filho que causa vergonha. Pois Deus e a natureza designaram que o tolo seja servo do sábio de coração. Na verdade, um servo prudente pode talvez vir a achar tal graça aos olhos do seu senhor, a ponto de ser aceito para receber uma cota dos bens como um filho e ter parte na herança como os irmãos. O crente tem de ser diligente. Se você é um cara preguiçoso, porque a preguiça sempre bate na gente, sempre. Você pode não ser uma pessoa preguiçosa, mas ela sempre vai bater, sempre vai querer dar uma freada. E quando esse sentimento vier, potencialize a sua diligência, porque isso é testemunho. É testemunho. Porque
que mostra a justiça empregada no coração de um homem. Eu falei no início, aos pais, agora eu quero falar aos filhos de toda a idade, os filhos que estão aí, viu? Que já têm entendimento, Guilherme, os filhos do Pierre, as crianças, os adolescentes, todos, todos. Seus pais sempre vão amar vocês, independentemente do que vocês façam. Mas façam que esse amor seja algo que não traga sofrimento a eles por causa da vida que vocês levam ou do comportamento ímpio que tenham. Façam com que o amor de seus pais por vocês seja algo que traga satisfação e regozijo por verem em vocês homens e mulheres tementes a Deus, que são ricos em virtudes, apesar de serem pecadores e cheios da sabedoria divina, que tenham prazer na vida de vocês e nos homens e mulheres que vocês se tornaram. E você, pai, que apesar de todas as suas falhas, mas pela fidelidade a Deus, possa se orgulhar de ter sido um instrumento na vida deles, para que hoje eles fossem o homem ou a mulher que são. E eu gostaria de dar aqui o testemunho de John Bick em seu livro, trazendo evangelhos aos filhos da aliança, falando de tudo que fizeram para que eles conhecessem o caminho do Senhor no momento em que eles estavam saindo de casa, como é a perspectiva desse livro de Provérbios. Aqui ele diz assim: meu querido filho, sabe que ensinamos-te a palavra de Deus e lutamos para a salvação de tua alma. Embora tenhas ficado muito aquém da perfeição, nós demos exemplo de vida no temor de Deus na tua presença. Tu não viste em nós uma piedade sem pecado, mas viste uma fé não fingida. Sabe que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tua consciência é testemunha de que Cristo é o centro desse lar em que foste criado. Nós cantamos juntos, oramos juntos e falamos a respeito das verdades e dos caminhos de Deus. Se te afastares de toda essa luz e privilégio e insistir em seguir teus próprios caminhos, só nos restaurar para que todos aqueles momentos de adoração que tivemos juntos, todo aquele cantar de hinos, todos os estudos bíblicos, todas as orações não sejam levantadas contra ti no grande dia do julgamento. Veja, pois, que pela graça de Deus, naquele dia, grande dia do julgamento, estando nós à direita de Cristo, não tenhamos de ver-te à sua esquerda. Robert Dabney, também citado por John Bick nesse mesmo livro, ele diz assim sobre a família: a instrumentalidade da família é escolhida e ordenada por Deus como o mais eficiente de todos os meios de graça. O mais verdadeiro e eficaz meio de graça salvadora de todas as outras ordenanças da igreja. As melhores promessas do Evangelho repousam sobre a piedade familiar, tanto agora sobre a nova dispensação, como antes sobre a antiga dispensação. Como então poderia um Deus sábio fazer outra coisa senão consagrar a família cristã e ordenar pais crentes santifiquem seus filhos? Assim, o fundamento de toda a fidelidade paternal às almas dos filhos deve ser baseado na adoção consciente, solene e sincera daqueles deveres e promessas que Deus sela no pacto do batismo infantil. Perceba, meu irmão, que as promessas de Deus, a grande parte delas, estão condicionadas ao pacto que Ele fez conosco, em que a nossa responsabilidade está incluída. O nosso compromisso no batismo dos nossos filhos demonstra isso. Eu gostaria de aqui relembrá-los disso, das perguntas, quando diz assim: prometeis que se o Senhor for servido conservar a vida deste vosso filho até a idade da razão, haveis instruído na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? E ele diz sim. Prometeis ensinar a ler, para que venha a ler por si mesmo a Sagrada Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe de bons exemplos de piedade e de religião, está relacionado a treinamento, e esforçar-vos por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e na correção do Senhor?
Prometeis ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade. Não é só de manhã não, viu? É de manhã e à noite. Ensiná-los desde a mais tenra infância a respeitar o culto divino e a participar dele. Será que nós, como pais, estamos fazendo o que prometemos no batismo dos nossos filhos? Abra sua Bíblia no Salmo 127 e o Salmo 128. Perceba, o Salmo 127, ele aponta para uma família que é edificada sobre o fundamento do Senhor, ou seja, edificada por Deus. O Salmo 128 mostra essa família. E nós só podemos dizer, de acordo com esse salmo, que Deus está edificando a nossa casa, quando estamos dirigindo nossas vidas pela sabedoria divina, seguindo seus mandamentos e sua vontade. E tem um texto na Escritura que é muito interessante, que se encaixa dentro disso aqui. Eu não coloquei aqui, nesse texto, fiz essa comparação, senão a pregação ia ficar muito comprida. Mas um comentarista diz que o que acontece com Jeroboão e Roboão é o que nós estamos vendo aqui. Jeroboão foi um servo prudente. Por isso Salomão colocou ele sobre o governo do seu povo. Roboão demonstrou imprudência, fez com que Israel se dividisse. Mas veja aqui o que o profeta vai falar com Jeroboão. Ele vai lhe dizer que ele iria governar sobre Israel. Esse governo seria um governo abençoado se estivesse atrelado o quê? A responsabilidade de Jeroboão. A gente sabe que ele quebrou esse pacto. Ele não foi fiel ao Senhor. Então o Senhor trouxe sobre ele as maldições do pacto. Veja aqui o que ele vai dizer. Se ouvires tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Ou seja, como eu posso dizer que o Senhor está edificando a minha casa? Quando eu estou ouvindo aquilo que o Senhor ordena, quando eu estou andando no caminho do Senhor, e quando eu estou fazendo tudo que é reto diante do Senhor, guardando a sua palavra e os seus mandamentos. Aí eu posso dizer, a minha casa está sendo edificada por Deus. O Salmo 127 é a projeção disso. O Salmo 128 é a manifestação disso. É o resultado de uma casa que é edificada pelo Senhor. Ele fala aqui de um homem cuja casa foi edificada por Deus. E o primeiro verso deixa isso muito claro. Quando ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como consequência disso, eu vou me focar nos filhos. Seus filhos são flechas. Ou como o Salmo 128 diz, rebentos da oliveira. E essa imagem é bastante interessante, pois Spurgeon, ao citar essa imagem, ele mostra que isso representa os frutos que agora esses filhos vão produzir. E assim como os rebentos crescem a partir da raiz principal, os filhos perpetuam a fé e os valores dos pais, que por sua vez têm raízes espirituais bem firmadas na rocha que é Cristo. A imagem aqui ao redor da mesa simbolizava a união, o amor e a comunhão familiar. Onde os pais e os filhos crescem juntos, eles compartilham da mesma vida. E a imagem da oliveira remete ao azeite produzido por ela. E esse simbolismo sugere que os filhos criados em um ambiente de fé são uma bênção que traz luz, alegria e prosperidade. Isso tudo por quê? Porque edificaram a sua casa no Senhor. Porque ele é um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Às vezes nós pensamos que as bênçãos de Deus vêm de forma mágica, como o mundo pentecostal nos ensinou. Que você vai estar orando ali, a bênção de Deus vai cair sobre você.
Muitos até crentes podem não declarar isso, mas acham dessa forma. Por quê? Porque não fazem nada para que essa bênção chegue. Estão de braços cruzados, esperando que Deus edifique. Não é assim, queridos. A maioria das promessas de Deus são condicionadas às nossas ações. Você não vai contar com a sorte, não, meu filho. Porque não vai dar certo. Você é chamado a batalhar pela fé, lutar batalhas que Cristo já venceu. Nós somos chamados a lutar. É muito interessante o que você vê lá no Velho Testamento sobre a terra prometida. Ele diz, eu vou dar essa terra para vocês, é de vocês. Mas eles tiveram que entrar e expulsar aquelas pessoas daquele lugar. Senão eles não tomavam posse da terra, promessa de Deus. Ou vocês acham que eles iam entrar na terra e Deus ia expulsar todo mundo? Pode entrar aí. Muitas vezes ele fez isso. Por que ele fez isso? Por que ele manda Gideão com 300, com não sei quantos milhões lá? Não, 1.000 soldados. Por que ele mostra isso? Por que ele não queria que Israel fizesse o censo? Porque na infância, presta atenção, na infância, eles precisavam entender que não era pela força e pelo braço deles, mas pelo poder de Deus. Você está ensinando seu filho? Como Deus ensinou para Israel, do Egito chamei o meu filho, e ele ali está falando de Israel no Velho Testamento. Você está ensinando isso para o seu filho? Deus continuamente estava mostrando a necessidade que nós temos de perceber que não é por aquilo que eu faço, não é pela minha força, não é pela minha santidade, não é pela minha capacidade que foi dada por Deus, é pela graça, pelo poder de Deus. Ele nos chama a lutar, ele nos chama a fazer, mas entenda, é pelo meu poder. Eles teriam que lutar para conseguir aquilo que Deus lhe havia dado. Até porque a nossa ação em lutar por aquilo que Deus nos prometeu representa a nossa fé e dedicação a Ele em fazer a sua vontade para que Ele nos dê aquilo que Ele prometeu. Queridos, nós estamos numa batalha. E o seu lar, a sua família, a sua vida é uma luta. É uma luta. Que nós somos chamados para lutar, mas que Cristo já venceu. Como o povo de Israel. É chamado para tomar posse da terra, para lutar, para tirar aquele povo de lá, porque Deus já havia dado. E eu gosto, se a gente soubesse cantar essa música, a gente ia cantar agora. Eu me lembrar de uma música que diz assim, lutamos batalhas que Cristo venceu. Mas não importa o que virá, nós vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Cristo venceu. E aí ele diz assim no final, dessa história eu sei o fim. Com os meus olhos te verei. Tu nos guarda em tuas mãos na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. E aí ele diz assim, lutamos batalhas que Cristo venceu. Queridos, como na terra prometida, Deus disse, é tua, toma posse. Vai luta. Vai lutar, vai usar estratégias, Às vezes até o próprio Deus dava essas estratégias. Vai lutar, vai. Vocês vão, para entrar e possuir a terra, você vai ter que lutar. E nesse mundo é assim. Nós temos a garantia que seremos vencedores. Mas nós precisamos lutar para pegar essa coroa. E eu não estou falando de salvação não, tá? Eu não estou falando de salvação não. Estou falando da nossa luta nesse mundo. Da nossa família. Dos nossos filhos, da nossa vida.
Nós precisamos entender. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer assim, cara, eu nunca ouvi uma pregação assim sobre família. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho, o pacto de Deus, está relacionado diretamente a famílias, que é a igreja. A igreja é formada por famílias. Os pais de família são pastores da sua família. O pastor é o pastor da igreja, do rebanho, mas você é o pastor da sua casa. Você tem essa responsabilidade. E a firmeza da sua família vai ser a firmeza dessa igreja, da igreja de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe coisa mais afiadora e mais apaixonante do que a vida familiar, conforme a Escritura diz. Não existe. Não existe algo que tome o homem de uma forma tão completa e tão abrangente, que mostre o reino de Deus em todas as suas facetas, naquela pequena configuração social, que não seja família. Todos nós estamos em... eu sou viúvo, você é viúvo, mas nasceu de chocadeira. Não é pai, não é mãe de ninguém. Eu sou órfão, mas você não vai ser pai de ninguém. Você está sempre envolvido nesse conceito de família. E esse conceito de família vai extrapolar, porque você pode não ser pai de ninguém, mas você vai ser pai de muita gente na igreja de Cristo. Você pode não ter filhos, mas você vai ter muitos filhos na igreja de Cristo. Quantos filhos da fé eu tenho sem saber? Quando você chega em determinado lugar e a pessoa conversa com você como se já tivesse ouvido, convivesse com você. Eu ouço as suas pregações, eu vejo as suas pregações na internet. E me conhece às vezes mais do que eu imaginava que era conhecido. E param. Não só a mim, mas essas pessoas que têm esse... saem, falam e tal, assim, poxa, como você foi uma bênção na minha vida. Como você despertou isso em mim, a partir daí eu fui procurar uma igreja. É o que eu ouço mais por aí, não com relação a mim somente, mas a qualquer pregador que prega a palavra de Deus. Quantas pessoas ao seu redor, nas suas atividades, você é só o pastor? Não é só o pastor, não. Quantas pessoas ao seu redor na sua atividade, no seu trabalho, olha para você e são despertados para o Evangelho por causa do seu comportamento, por causa da sua vida, por causa, às vezes, do seu conselho, da caminhada que você não faz nada, você não fala, nem fala de Cristo, mas as pessoas veem Cristo em você. E aí tem uma oportunidade de você pregar o Evangelho, porque viram, porque olharam em você e viram algo diferente. Você sabe como o trabalho dessa igreja começou? Da Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia? Começou há mais de 30 anos atrás, num salão de cabeleireiro. A senhora que acolheu a nossa igreja e começou a igreja na sua casa era uma mulher espírita, Dona Lourdes. Ela trabalhava num salão de cabeleireiro e a nossa irmã, mãe da Débora, eu sempre me esqueço o nome dela, confundo o nome dela, Vera, penso em Rita, não sei porquê, para mim ela tinha cara de Rita. Ela chegava lá no salão e ela fazia a unha, sei lá, o cabelo dela, e ela falava do Evangelho, e ela às vezes desprezava aquilo, porque era envolvida com essas coisas. Num determinado dia, ela ouve e o Espírito Santo toca no coração dela. Alguns anos depois, ela era doida para começar uma igreja ali em Ponta da Areia, que era a casa onde ela morava. E ela, pastor, vamos fazer aqui em casa.
E a igreja começou ali. 4 pessoas. E hoje nós estamos aqui. Meu irmão, você não percebe e não entende a influência que você tem na sociedade. Você acha que é só o pastor que está pregando por aí, falando, né, do evangelho, ou aparece na televisão, ou sei lá, né, na televisão moderna, que é a internet, é uma pessoa famosa. Aí acha que é só a gente, né? Não. Eu vou dizer que você tem um impacto muito maior de alguém que está ali do seu lado, vendo você e vendo a palavra de Deus sendo manifestada ali. Agora, potencialize isso dentro da sua casa, com seus filhos, na vida familiar. E é simples, eu sempre digo isso. É simples, a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo é você mostrar uma fé verdadeira. E a coisa mais difícil também. Por que é mais fácil, pastor? Porque a conversão não depende de você. A conversão é obra de Deus. E ninguém pode imitar. Por isso que Job, quando fala para o filho, você viu pecado em nós, porque somos pecadores, mas viu também uma fé não fingida. Ninguém pode fingir uma fé a tal ponto de enganar aquelas pessoas que estão próximas a nós. Mas uma pessoa com uma fé verdadeira, ela vai fazer um estrago da vida de um homem que não teme o Senhor. Pense nisso, meu irmão. Pense que a maior influência que você tem é dentro da sua casa. Ore para que o Senhor esteja dando graça a você. Para que os seus filhos sejam esses aqui reconhecidos como os escravos foram. O escravo foi um homem prudente no trabalho, porque ele foi ensinado os caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir que o Senhor esteja nos dando da tua graça, Senhor Deus, para que esse amor que é transbordado por nós na pessoa de Cristo, Pai, transborde também em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, ó Pai. Que amemos ao Senhor acima de todas as coisas, Pai, para que possamos amar verdadeiramente os nossos filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que nossos filhos sejam reconhecidos como rebentos de oliveira, para que os nossos filhos, ó Senhor Deus, possam ter esse compromisso com o Evangelho, possam viver, ó Pai, a vida cristã de forma intensa, Senhor Deus, em sua vida, Pai. E que, como diz ali Robert Dowden, seja o maior instrumento gracioso que o Senhor colocou na vida deles para a sua conversão, para conhecerem a Deus. Fica, Senhor, com o teu povo, Pai, nos dá da tua graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.